Olá, sétimo ano, então, continuando mais uma aula de história nessa semana, tá? A Guerra de Reconquista nós vimos ontem, que é justamente para expulsar os islâmicos da região da Península Ibérica. Lembrando, a Península Ibérica é a atual região da Espanha e de Portugal. Certo, Isa? Certo. Lembra que eu falei ontem? Sim. Tá bom. Deixa eu só pegar aqui minha canetinha para eu começar a desenhar. Ó, aqui no século VI, ó Isa, a Reconquista, no mapinha, ó. Tá vendo aqui que tem vários nomezinhos dentro desse mapa? Sim. Aqui é a Península Ibérica que eu falei para você. A região do atual Portugal, que fica aqui nessa pontinha, e o restante é a Espanha. Só que antes de virar Portugal e Espanha, Isa, ele era dividido. Essa parte aqui no sul, ó, Califado de Córdoba, era dos, ó, essa partinha aqui que eu fiz esse retângulo aqui. Essa parte era dos islâmicos e a parte de cima era dessas famílias importantes, ó, Leão, Castela, Navarra, Aragão e Condado de Barcelona. Então, essas partinhas de cima aqui, ó, deixa eu fazer uma setinha. Essas partinhas aqui, ó, de cima, eram todas famílias importantes que dominavam essas regiões, ok? Ok. E daí o que aconteceu, Isa? Conforme foi passando o tempo, ó, vou descer aqui um pouquinho, passou um século, aí começou a mudar as coisas. Olha aqui no quadradinho novamente. Tá vendo que começou a diminuir o império dos islâmicos? Sim. Aí, ó, começou a diminuir o Império dos Islâmicos e começou a aparecer essas nações aqui, ó. Ó Portugal aqui no cantinho, ó. Deixa eu fazer uma setinha. Portugal aqui no cantinho. Então já começa a nascer essa nação de Portugal e Espanha começa a expandir, ó. Leão e Castela, ó a diferença de um século para o outro. Começa a aumentar o território de cada um desses lugares. Ok? Ok. Então, deixa eu voltar de novo as setinhas. E vamos para o último, os últimos, né? Aqui, ó. Cadê o quadradinho? Aqui. Ó, no século XIII, isso já aumenta mais ainda. Já começam a criar reinos, ó, essa partinha aqui, já na expulsão mesmo dos islâmicos. Aí começa a surgir, opa, começa a surgir a região de Leão, que aumenta mais, Castela aumenta mais, Navarra perde espaço, né? Castela toma a de Navarra. A parte de Aragão também aumenta bastante. Portugal também dá uma certa aumentada, sim. Algarve é um reino de Portugal, que depois vai ser, né? Eles vão expulsar totalmente esses povos islâmicos. Agora vamos para o último, aqui embaixo, ó, século XV. Aí pronto, Isa, expulsaram todos os islâmicos, sobra só Granada aqui, mas daí começa a ser, esses povos começam a ser misturados com os povos da Europa, tá? E daí some de uma vez por todas a influência dos povos islâmicos. E começam a surgir as nações que nós conhecemos como Portugal e Espanha nesse restante aqui. Essa região de Portugal é assim até hoje, tá, Isa? Esse espacinho aqui que tem em Portugal. Deixa eu apagar então. Certinho o mapa? Sim. Então, o professor já está falando demais, né? Pode ler essa primeira parte para mim, ó. Aos poucos. Aos poucos, os territórios reconquistados na península deram origem a reinos como os de Leão, Castela, Navarra e Aragão. Então, são todas famílias No, importantes na Espanha, tá bom? tá bom. No século VI, não,
11? Eu não Isso, sei. 11. Perfeito. No século XI, como recompensa por sua atuação nas guerras de reconquista, o nobre Henrique de Borgonha recebeu do rei de Leão e Castela uma porção de terras denominada Condado Portucalense. Em mil... Muito. Calma aí, só um minutinho. Então, muito importante o que você falou, ô Isa, porque no século XI, então, esse nobre Henrique de Borgonha, ele recebe essa terra, tá? Do rei de Castela, de Leão e Castela, desculpe, e daí aí começa a surgir Portugal, certo? Por isso, Condado Certo. Portucalense, porque começa a se formar. Desculpe, engasguei. Aí começa a formar Portugal a partir do que Henrique de Borgonha ganha, certo? Certo. Pode continuar. Em 1139, Afonso Henriques, filho de Henrique de Borgonha, rompeu com o reino de Castela e, com o apoio da Igreja Católica, proclamou-se rei das terras recebida por seu pai. O passo seguinte foi a conquista das terras ao sul. Era o início do Reino de Portugal. Muito bem, Isa. Então quer dizer o quê? O filho desse nobre Henrique de Borgonha, que ganhou a terra que futuramente vai ser o Reino de Portugal. Então, ele, numa ideia mais ambiciosa que a do pai, com o apoio da igreja, ele começa a conquistar outras terras também, ó. Terras ao sul, que é essa partinha aqui que nós estamos vendo no mapinha século XII. E daí ele dá início ao reino de Portugal. Então, Isa, foi assim que começou Portugal, a ser chamado de Portugal. Antes não era, né? Antes era a região de Leão e Castela, né? Depois ele, com essa dinastia de Borgonha, eles acabam expandindo os territórios e criando Portugal. Entendeu? Entendi. Muito bem, então continue. A Pode Espanha, continuar? sim. A Espanha, por sua vez, formou-se a partir do casamento de Fernando, herdeiro do trono de Aragão, com Isabel, irmã do rei de Castela, irmã do rei de Castela. Em 1492, com a conquista de Granada, o último reduto árabe na península, nasceu o Reino da Espanha. Perfeito. Entendeu então, Isa? Como que surge o reino da Espanha, a atual Espanha, né? Com o casamento da família Aragão junto com a família Castela. Então, juntando essa família, eles vão lá, conquistam a região de Granada, que é essa daqui, ó. Deixa eu mostrar aqui no mapinha para você. Tá vendo essa região aqui embaixo, na século XV, ó? Essa partinha rosa? Sim. Então, o que acontece? Aragão e Castela conquistam a região de Granada e colocam fim ao reino, ao espaço árabe na península, ou seja, os islâmicos. Mandam embora todos os islâmicos na Península Ibérica. Entendeu? Sim. Que bom! Então, finalizamos essa primeira partinha aqui. Vamos descer. Eu posso apagar aqui essa parte grifada? É que você está sem apostila ainda, né? Pode. Sim. Entendi. Então, eu vou apagar aqui. Depois você vai ter esse vídeo que eu vou lançar lá no YouTube para você conseguir assistir de novo e para fazer a minha devolutiva, ok? Você me lembra no final da Ok. aula de falar para você sobre a devolutiva? Tá. Porque o professor é cabeção, às vezes ele esquece de passar as coisas. Mas, enfim, não vou esquecer, não. Aqui, ó, Reconquista e os Reis Católicos. Continua lendo para mim, Isa? Tá bom. A Reconquista e os Reis Católicos.
Os reis ibéricos eram considerados monarcas a serviço de Deus, pois foram responsáveis por expulsar os infiéis de terras cristãs. A formação e a consolidação desses reinos mobilizaram forte sentimento religioso católico contra a presença de muçulmanos e judeus na península. Isso. Portugal e Espanha foram os principais redutos da cristandade católica desde o final do século XV. Nesses reinos, a Igreja Católica reinstaurou, com o auxílio dos monarcas, a Inquisição moderna entre os séculos XVI. Espera, é século XVI? Século XVI e Século XVIII? muito bem. Deixa eu só explicar essa partinha antes de você continuar, Isa. Ó, uma parte importante aqui. A igreja no século XV, Isa, ela começou a perder muito poder, porque estava começando a chegar ao fim a Idade Média. Só que ela viu que poderia continuar seu poder nas regiões de Portugal e Espanha, certo? Porque Portugal e Espanha, eles lutaram bastante contra os islâmicos. E isso fez o quê? Nasceu um espírito da religião católica muito forte na Espanha e Portugal, certo? Certo. Então, a Igreja Católica, junto com os monarcas, eles até colocaram a Inquisição. Você já ouviu falar da Inquisição? Não. Vou fazer uma flechinha aqui, ó. Cadê? Ixi, vai ficar feio, hein? Vai passar por cima de todo mundo. Aí. Inquisição nada mais é que o quê? Aqui, a igreja perseguia pessoas que não seguissem o catolicismo. Chamavam de hereges, as pessoas que não seguiam. Certo, Isa? Então, ó, o que acontece? Certo. Nesse período aí do século XVI ao XVIII, a igreja ela começou a perseguir quem não seguisse o catolicismo. Aí chamava essas pessoas de hereges, pessoas que eram pagãs, ou seja, que não tinham religião. Difícil? Não. Bom, deixa eu só... Ixi, travou. Calma aí. Já aconteceu isso uma vez. Ah, voltou. Deixa eu só apagar aqui. Então, a igreja perseguia quem não seguia o catolicismo. Pode continuar o próximo. O termo reconquista refere-se ao processo de expulsão dos muçulmanos do ponto de vista dos católicos que acreditavam ter direito sobre aquelas terras. Assim, os reis católicos foram responsáveis por conquistar e ocupar novamente aqueles territórios. Muito bem. Você consegue falar para mim, então, o que foi a Reconquista? Mais ou menos. Pode falar como você entendeu. Não tem importância. Espera aí. Ok. Bom, a Reconquista era que... Ai, peraí. É que eu não sei como explicar. Fica tranquila, ó, vou te ajudar. Então, a Reconquista, sempre que quando você olhar alguma coisa falando sobre essa Reconquista, nós estamos falando de expulsar os muçulmanos
do território de Portugal e Espanha. Ok? Ok. E os reis católicos, eles que foram responsáveis por essa expulsão. Certo? Certo. Então, nada mais é, vou apagar aqui, nada mais é que esse processo aqui que você está vendo no mapinha. Ó. Antes, os islâmicos tinham bastante território na península, mas com o tempo, os reis católicos começaram a expulsar, até não ter mais espaço para os islâmicos na península. Certo? É isso, a parte da Reconquista. Desculpa, meu fone caiu. Ah, sem problema. Então, Isa, a Reconquista é isso. Esse processo em que expulsou os islâmicos da parte da Península Ibérica. Ah, tá. Ok? Vamos passar para a próxima página, então. Monarquia na França. Agora vamos ver como que formou a monarquia na França. Nós já vimos na Espanha e em Portugal, né? Agora nós vamos ver na França como que evoluiu a formação desse reino importante na história. Pode começar, Isa. Monarquia na França. A monarquia na França. A formação da moderna monarquia francesa teve início no século XII, quando a dinastia dos Capetos, 987-1328, tomou uma série de medidas para aumentar o poder dos reis, como o confisco de feudos e a mediação dos conflitos entre senhores e vassalos no século XIII. Isso. E no século XIV. A centralização do poder real avançou com a criação de um exército assalariado e a instituição de taxas sobre os bens da igreja. Muito bem, Isa. Deixa eu explicar essas partinhas para você então. Ah, professor, quando começa a surgir o poder do rei na França, a formar o Estado francês? A partir do momento que a dinastia dos Capetos começam a aumentar o poder dos reis. Ah, como assim, professor? Ó, se eu confisco um feudo, você lembra o que é feudo? É, mais ou menos. O feudo é um pedaço de terra do senhor feudal, Ah, tá. tá? Então, os reis começam a confiscar esses feudos, certo? Isso diminui o poder desses senhores feudais, tá? E começa a fazer a mediação também dos conflitos entre os senhores e os vassalos. Isso faz dar mais poder, ó, vou até colocar aqui, dá mais poder para os reis. Então, volta a centralização do poder em uma figura de um rei. Que nem a gente falou ontem, lembra? Centralização do poder, que eu fiz as bolinhas. Sim. Então, volta o poder no rei. Se antes o poder era dividido entre os senhores feudais, a igreja e o rei, agora na França ele pega o poder para ele. Cria um exército para defender a nação e ainda coloca taxas sobre os bens da igreja. O que significa isso, professor? Significa que ele está tirando o poder da igreja e dos nobres para ele ficar com o poder todo na mão dele. Entendeu? Ah, tá, entendi. Que bom. Posso apagar esse primeiro parágrafo? Pode. Nossa, eu pinto tudo, né, Isa? Uma bagunça. Mentira. Fica bom até. Pode ler o próximo parágrafo. O fortalecimento do poder real foi favorecido com o fim da Guerra dos 100 Anos,
1337 e 1453. Nesse conflito, muitos nobres morreram, enfraquecendo o poder da nobreza. Com isso, a burguesia francesa passou a ocupar cargos administrativos e a apoiar o monarca. A guerra deu início à necessidade da formação de um exército nacional a serviço do rei, do Estado monárquico. Muito bem, Isa. Então, o que acontece? Essa guerra de 100 anos, que não foi 100 anos, né, Isa? Você viu aqui, ó? Foi mais de 100 anos. Não sei por que eles fazem isso, né? Não foi 100 anos, por que chama de 100 anos? Mas, enfim, foi a guerra entre a França e a Inglaterra, tá? E nessa guerra morreu muitos nobres, pessoas ligadas, pessoas importantes, né? Os antigos senhores feudais. Então, morreu muito, aí acabou enfraquecendo a nobreza. E daí abriu espaço para essa outra classe social que subia, ó, a burguesia, certo? Ah, professor, Certo. como que a burguesia tinha poder? Ela tinha poder por causa disso daqui, ó, que eu falei ontem para você. Vamos ver se você lembra. Por causa do comércio, certo? Certo. Então, o comércio ajudou a burguesia a crescer. Aí o que acontece? Já que apareceu uma nova classe, né? Ela, para conseguir mais poder e crescer mais, ela começou a apoiar o rei, para os dois conseguirem crescer e diminuir o poder da nobreza. Muito difícil ou tá indo? Tá indo. Tá bom, então. Pode apagar? Pode. Tá bom. Aqui embaixo. Vamos ver. Já ouviu falar na Joana d'Arc? Não. Não. Não? A Joana d'Arc, essa daqui, ó, que eu sublinhei para você, ela lutou nessa guerra dos 100 anos. Só que qual que é a diferença? Ela era uma mulher, Isa. Então não poderia batalhar nesse período, né? Porque só os homens poderiam ir para batalha, só os homens tinham direitos nesse momento. Mas ela se vestiu de homem e foi para a guerra, tá? Tá. Mas o que aconteceu com ela? A igreja acabou, a igreja não, ela acabou sendo presa, né, em uma dessas batalhas da Guerra de 100 Anos, foi entregue para a igreja e a igreja acabou julgando ela como herege e ela acabou morrendo na fogueira. Uma história triste, Ah, né? sim. Mas foi o início do poder das mulheres, né? Foi o início dessas guerras. Agora, a Guerra dos 100 Anos, essa que a gente acabou de falar. Deixa eu colocar a barrinha aqui. Certo. Começa para mim, Isa? Guerra dos 100 Sim. Anos. A Guerra dos 100 Anos, ocorrida entre 1337 e 1453, essa guerra envolveu a França e a Inglaterra. Os dois países disputavam uma região de fronteira chamada Flandres, entre a Bélgica e os Países Baixos, importante comercialmente. Além disso, havia o interesse dos ingleses na sucessão do trono francês. Muito bem. Então, o primeiro problema aí que tem entre os dois, né, França e Inglaterra, é porque eles queriam essa região do Flandres, que ela era importante comercialmente, certo? Certo. Pode continuar. Em 1420, Em 1420, a Inglaterra cercou Paris e impôs o Tratado de Troyes aos franceses. A guerra, que só teve fim em 1453, quando os franceses conseguiram, enfim, derrotar
derrotar os ingleses agravou um cenário de escassez de mão de obra e a comida, além de facilitar o aumento de epidemias, fome e miséria. Então, Isa, qual que foi a consequência de toda a guerra? Realmente, os franceses conseguiram derrotar os ingleses, correto? Só que o que Sim. acontece? Por causa de investir tanto na guerra, eles começaram a ficar sem mão de obra, porque as pessoas estavam morrendo, né, numa guerra, e comida. Isso fez aumentar epidemias, né, doenças, fome e miséria. Na verdade, isso é uma consequência de muitas guerras, né? A maioria das guerras que aconteceram, o final dela é isso. Morre muita gente, então não tem mão de obra para produzir, e também a comida fica escassa porque não tem muita gente produzindo comida, porque morreram, né? E isso gera É. fome, miséria e tudo mais. Ok? Ok. Pode continuar agora, Joana d'Arc. Durante o conflito surgiu a figura de Joana d'Arc, também conhecida como a Donzela de Orleans. Joana era uma camponesa analfabeta, mística e com fama de visionária, e comandou um exército que libertou a cidade de Orleans. Em 1430, porém, foi presa e entregue aos ingleses. No ano seguinte, acusada de heresia, Joana foi queimada viva. Lembra que eu falei isso para você? Sim. Então, o que acontece? Joana d'Arc, ela é uma figura muito importante, tá? Tanto, olha só, Isa, ela comandou o exército para libertar essa cidade de Orleans, tá bom? Mas foi presa pelos ingleses, tá? E entregues à igreja. A igreja acabou acusando ela de heresia e acabou sendo morta, queimada viva. Era um castigo que faziam para os hereges na época, né? Você entendeu o que é herege? É quem não segue a religião católica, Ah, tá. tá? Pode apagar? Pode. Muito bem. Se realmente ficar com alguma dúvida, pode me chamar, Thaisa. Não Tá tenha bom. vergonha, não. Aqui mostra um livro do Érico Veríssimo sobre a Joana d'Arc. Tudo isso daqui, Isa, que aparece na apostila, para você saber, vídeos, filmes que eles indicam, tudo isso daqui é importante, tá? Eu vou ver se eu Tá. encontro esse livro online e vou enviar para vocês pela plataforma, ok? Ok. Muito bem. E a centralização do poder na Inglaterra? Vamos ver. Nós vimos na França, né, ali em cima, agora vamos ver na Inglaterra. Leia para mim, por favor. A centralização do poder na Inglaterra. A centralização monárquica inglesa teve início com Guilherme, o Conquistador, no século XII. Ele confiscou terras da população e criou 5.000 feudos administrados por vassalos que deviam fidelidade ao rei. No entanto, durante o reino de Ricardo I, que ficou conhecido como Ricardo Coração de Leão, a autoridade real começou a diminuir. Isso porque o monarca esteve ausente durante grande parte de seu reinado, lutando na Terceira Cruzada. Muito bem. Tem até um filme que me veio na cabeça agora, Luísa, que é o filme do. Deixa eu lembrar. Robin Hood. Tem um filme, eu acho que é recente, eu não lembro o nome do ator principal, mas é um ator muito bom. Mostra sobre esse momento que o Ricardo Coração de Leão, ele só fica lutando nessas cruzadas. Lembra que eu expliquei sobre as cruzadas ontem? Sim. Então, esse rei, ele não fica muito na Inglaterra, aí a autoridade, né, o mando dos nobres da monarquia começa a diminuir.
Esse foi o momento do Ricardo Coração de Leão. Ok? Guilherme, ele inicia no século XII esse poder dos monarcas, tá? Ele começa a centralizar o poder, só que Ricardo Coração de Leão, ele fica tanto na guerra, né, por causa das cruzadas, que ele acaba perdendo o poder novamente. Certo? Certo. Vou apagar, então. Deixa eu ver. Diminui uma. Passar a página. Deixa eu só ver uma coisa. Nossa! Esse conteúdo é longo, longo, longo. Tem 2 páginas ainda. Mas como nós temos ainda uma aula depois, às 4h40, vai dar tempo de terminar essa parte, sim. Guerra dos 100 anos. Vamos fazer essa daqui, Isa, ó. Essa página. Na verdade, essa página a gente termina rapidinho. Enfim, se a gente fazer rapidinho, nós deixamos a última aula só para fazer os exercícios, certo? Certo. Agora vamos falar sobre João sem terra. Nossa, professor, como que um rei ele não tem terra? É que os irmãos não deixaram nada para ele. Por isso João sem terra. Mas pode continuar, Isa. A situação agravou-se no governo de João sem terra, irmão e sucessor de Ricardo I, que perdeu parte dos territórios ingleses nas guerras com a França. Confiscou castelos e terras e entrou em conflito com os nobres, pressionando pela nobreza, pelo clero e pela burguesia. João sem terra assinou em 1215 a Carta Magna, cujo principal objetivo era limitar os poderes do rei. Esse documento é considerado a origem da monarquia constitucional, pois pela primeira vez um rei deveria respeitar as leis de uma Constituição. Muito bem, Isa. Ó, vamos entender então. Ó. Primeira coisa, João sem terra, então, ele tem esse nome porque ele perdeu parte dos territórios ingleses para a França, certo? E confiscou castelos e terras e entrou em conflito com os nobres. Então, o seu governo foi bem complicado. Ele só arrumou confusão com os outros poderosos, né? Então, o que os outros poderosos fizeram? Nobreza, clero e burguesia, eles fizeram um documento, que é essa Carta Magna, para João sem terra assinar. E qual que era o objetivo dessa Magna Carta? Limitar o poder do rei, certo? Muito importante, porque foi a primeira vez que começou uma monarquia constitucional, aonde o rei teria que seguir uma constituição, o que estava em um documento. Ok? Ok. Muito importante. Vamos ver a terceira cruzada. O que ela vai trazer de importante para a gente? Você lê para mim? Pode ler? Pode. Terceira Cruzada. Entre 1189 e 1192 ocorreu a Terceira Cruzada, ou Cruzada dos Reis. Foi a tentativa de alguns reis cristãos, entre eles Ricardo Coração de Leão, Inglaterra, Frederico Barrocha, Império Germânico, e Felipe Augusto, França, de expulsar os muçulmanos de Jerusalém. Porém, nem mesmo a união dos reis e de todo o exército mobilizado por eles foi suficiente para conquistar Jerusalém, expulsar o sultanato islâmico. Isso. Sultanato é por causa do sultão. No Império Islâmico, quem mandava era um sultão, tá? Então é como se fosse um título. Rei, né? Quando a gente vê na Europa, lá era sultão. Ó, Isa, essas cruzadas, nenhuma teve sucesso mesmo. Aliás, teve uma que expulsou por um breve período os muçulmanos,
mas logo em seguida eles foram lá e conquistaram de novo Jerusalém, certo? Então, essas cruzadas, nenhuma teve tanto sucesso assim, certo? Certo. Ai, é isso, Isa. Eu nem vou começar a outra página, eu vou deixar para a gente ver ela no final. Porque como falta 10 minutos, eu não vou conseguir terminar ela na próxima.